Glória a Deus. Meus irmãos, vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero, desde já, justificar o nosso muito atraso. Surgiram algumas situações, eu pensei que eu não viria. Eu digo, mas Senhor, e logo que fui dizer que eu seria o pregador da noite, aí fiquei compromissado, tinha que estar aqui, nem que seja no amém. Mas nós chegamos. Meus amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado e convertido Lucas. Palavras do pastor presidente em memória ali de Natal, pastor Raimundo Santana. Ele dizia: médico amado e convertido. Capítulo de número 2. Diz apenas o versículo de número 8. Só esse texto. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Que o Eterno aplique a sua poderosa palavra em nossos corações. Eu disse, parece que terça-feira, sobre esse culto, ou foi domingo, a importância de a gente, num culto como esse, resumir em poucas palavras a visão cristã sobre esta data, né? E eu afirmo em dizer que nós, as lideranças, enquanto pastores, que estudamos a palavra, ensinamos a igreja, nós temos a grande responsabilidade de deixar o ensino do Senhor de forma o máximo transparente, para que a igreja ela assimile, ela entenda de verdade o que é verdade, não é? O que é Natal, ou como se define esta data? Como o nascimento de Jesus. Interessante, irmãos, que a gente não vai desmanchar nada do que foi feito aqui, mas vamos confirmar a importância do que a mocidade fez hoje aqui. Eu me alegrei, até o porteiro recebeu fogo. Daqui eu vi que o porteiro recebeu fogo, e foi fogo, muito fogo. Glória a Deus, porque falou no nome de Jesus. Ele acha tão bom que ele não espera que fique 10, 15 reunidos, não. Ele diz: se não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já estou lá. Não é? Que coisa linda. Meus amados, para a igreja cristã, essa data, para a igreja do primeiro século, onde tudo se formou, onde tudo foi novo, a chegada do Espírito Santo, a manifestação pública da igreja com a descida do Espírito Santo, manifestação dos dons, as doutrinas que foram dadas aos apóstolos, como o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas. Temos a extraordinária carta aos Hebreus, do escritor anônimo, que até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu, né? Tudo no primeiro século foi colocado o fundamento. Depois do que foi posto, nada mais se poderia acrescentar, né? Até o período do segundo e terceiro século, não se fazia essa observação de forma tradicional sobre o dia do nascimento de Jesus. Depois, passou-se a observar pela Igreja Católica Romana, como assim a gente conhece, e a forma como se começou a observar foi de maneira
tradicional, mas de natureza pagã. Quando, na verdade, os cristãos do primeiro século receberam duas ordenanças, Jesus foi quem as falou. Foi o batismo em água e a Santa Ceia do Senhor. Então, quando se fala de ordenança, se fala de como se fosse uma doutrina a ser observada de forma ritualística, como é a Santa Ceia e o batismo em água. Eu digo ritualística porque tem a forma de fazer, mas não quer dizer que a natureza da Santa Ceia num culto seja simplesmente formal, ou o batismo seja simplesmente formal. Porque o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 11, que quem come e bebe a ceia do Senhor dignamente, toma para si vida, mas quem come e bebe indignamente, toma para si morte ou condenação. Ou seja, a ordenança ela é tão importante que quem observa, ela tem que ter efeito na vida de quem faz. Por isso que no Antigo Testamento foram dadas muitas ordenanças e Moisés recebeu todas e as passou para o povo. Israel, enquanto fez, observando, foi abençoado, foi feliz, e quando deixar de fazer, Deus castigava. Então, do mesmo jeito, a observação da ceia e do batismo. Qualquer pessoa pode se batizar em águas, mas o efeito do batismo em águas só é real na vida de quem realmente morre para o mundo e nasce de novo. Do mesmo modo a Santa Ceia. A Santa Ceia, a gente pode tomar os 365 dias, não tem problema. Tem esse negócio de tomar, eu só posso tomar uma vez, que eu tomei aqui, amanhã não posso tomar, só o outro mês. Pode ter ceia 365 dias do ano, de manhã, de tarde, de noite. Multiplique por 3. Dá mais de 1000, não dá não? Você pode cear 3 vezes por dia. Vá de manhã numa ceia, de tarde em outra, de noite em outra, os 365. O negócio é você e eu estar em paz para tomar a ceia. Porque se não tiver, ela não vai ter efeito. Por quê? Porque é uma ordenança. E não veio de homem, veio de Deus. Então o apóstolo Paulo falou sobre tanto o batismo em água como a ordenança. Então a igreja do primeiro século, ela não guardava outra coisa. Por isso que Jesus, quando disse da ceia, ele disse que quando praticasse o ato, fizesse em memória dele, lembrando de sua morte, na esperança de que ele volte, ou pratique até que eu volte. Então, Jesus não falou do nascimento. Se lembra do meu nascimento, guarde meu nascimento, você não vai ver isso. É até um pouco, parece ser chato a gente falar isso, mas eu estou separando as coisas, para ninguém ficar aqui pensando que o pastor está desmanchando alguma coisa. Deus me guarde. Então, Jesus mandou observar a Santa Ceia e falou sobre o batismo em água. Então, ele mandou fazer isso até que ele volte, lembrando que ele morreu, mas não falou do seu nascimento. O nascimento de Jesus, por incrível que pareça, não tem memória se é citado nas epístolas. Não é citado nas epístolas. Você não vê no livro de Apocalipse. Até em Atos dos Apóstolos, que é o segundo tratado de Lucas, Lucas já fala sobre, no começo ele já fala sobre a vida de Jesus partindo para ele subir, porque após a ressurreição, Jesus ficou com os discípulos até subir, por um espaço de tempo. Lucas resume ali no capítulo 1, até falar da descida do batismo do Espírito Santo, não é? O nascimento de Jesus, ele só é citado por Mateus e especificamente por Lucas, para dar ideia de uma ordem cronológica de onde partiu tudo. Se apresenta que ele morreu, que ele
fez um ministério grande, mas como foi que isso aconteceu? Aí tem que partir do nascimento. Quando Mateus fala do nascimento, ele fala para mostrar a importância de que ordem cronológica Jesus vinha. Partindo de quem? Na genealogia. De que família Jesus veio? E vai parar em Abraão. Quando você vê Lucas falando da genealogia para falar de onde Jesus veio, ele usa uma outra linhagem. Começando de Adão. Se não me foge da memória. Se eu não estiver trocando, me corrija. Mas os pormenores do nascimento, quem falou foi Lucas. Por que foi Lucas? Porque o Evangelho são 4 narrações diferentes, iguais, são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles falam dos acontecimentos iguais. Apenas João que fala com diferenças, porque João fala muito dos discursos de Jesus, dos ensinos e alguns milagres que os outros 3 não falam. Mas Mateus escreve para os judeus apresentando Cristo como rei. Marcos para os romanos apresenta Cristo como servo. João escreve para a igreja apresentando Cristo como filho de Deus. Mas Lucas, quando escreve sobre Jesus, ele escreve para os gentios, falando de Jesus como filho do homem, Deus, mas 100% homem. E quando Lucas faz isso, Lucas ele escreve para um outro grego chamado Teófilo, e ele faz um apanhado de como foi que Cristo surgiu. Detalhe que Mateus não faz, Marcos não faz, João nem sequer passa por perto. Que coisa linda. Mas quem era Lucas? Um médico pagão e grego. Os gregos não acreditavam que nenhuma divindade poderia tomar o corpo humano ou ser encarnado, porque ele dizia que o divino não poderia se manifestar em uma carne tão contaminada. Mas aí entra o detalhe: Lucas se converteu, acreditou no propósito da salvação e pelo fato de como disseram a ele como Jesus veio. E quando narraram para ele, aí ele como médico disse: foi assim, homem nenhum coabitou com Maria, nem tampouco o próprio José, mas foi por obra e graça do Espírito Santo. O Eterno manifestou pelo Espírito de Deus a humanidade de Cristo, aleluia, dentro de Maria. Irmãos, um médico pagão, idólatra, que acreditava em todas as filosofias desmanteladas dos gregos, se converte quando ouve falar de Jesus e como Jesus veio. Testemunhas oculares lhe passaram todos os fatos, e ele se ocupa em 24 capítulos para mostrar que Jesus Cristo realmente era Deus e ao mesmo tempo enquanto homem, sem nenhum pecado. Glória ao nome de Jesus. Então, quando Lucas faz essa narrativa, ele diz aqui no versículo 8, que a época que os pastores receberam a visita desse anjo, falando que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Essa época aqui é verão, e só em Israel é nos meados de abril e maio. Essa época agora de dezembro lá é inverno. Então Cristo não nasceu em dezembro. Não nasceu em dezembro. Aí, lá nessa época, no inverno, como é que se viu uma estrela? E os magos foram guiados por uma estrela. Só no verão. O céu estava tão limpo, irmã Célia, como em Gênesis 15, quando Deus chamou Abraão, quando estava com dúvida, já velho, ele disse: sai para fora, olhe para o céu e conta as estrelas. Abraão saiu, olhou, muita estrela, ninguém pode contar. Ele disse: assim será a tua descendência. O céu estava limpo, era uma noite de verão. Do mesmo jeito, essa época em que os pastores estavam no campo, era verão. Porque no inverno, eles ficavam com as ovelhas dentro do redil, pasto abundante, não precisava sair. E lá, no verão, olhe, seca tudo. E ele sai andando
dias após dia, em toda a região, cada um com o seu rebanho, procurando o que as ovelhas comer. E nessa época, os pastores estavam no campo. Glória ao nome de Jesus. E receberam essa notícia de que Jesus havia nascido. Então, para os cristãos primitivos, não havia nenhuma importância de celebrar ou guardar o dia do nascimento, mas como ordenança, celebrava a ceia. Por quê? Na ceia, ele diz: faça isso em memória de mim, até que eu venha, lembrando da minha morte. E é o que a igreja faz. Por isso que quando a gente está em comunhão, que todo mês, irmãos, a gente faz aqui mensalmente. Eu disse que pode cear quantas vezes quiser durante o dia. Mas quando alguém em comunhão, a gente em comunhão, toma parte da ceia, você sente uma coisa que não sabe explicar. É exatamente o efeito da ordenança em quem está nascido de novo, regenerado e em comunhão com Deus. Do mesmo jeito, o batismo em água. Se alguém é batizado porque realmente nasceu de novo, então o batismo, ele vai surtir efeito na vida da pessoa, porque a pessoa vai sentir responsabilidade de se apresentar ao mundo como alguém que verdadeiramente morreu e nasceu de novo para Jesus. Então, qual é a diferença? Eu estava comentando aqui com os irmãos, que a diferença de uma ordenança para uma data pagã. A ceia, ele mandou observar, fazer, praticar. E quando a gente faz, a gente sente na gente o efeito da Santa Ceia. A data pagã, todo ano que o mundo inteiro observa, ninguém vê mudança na sociedade. E é a época que a sociedade mais mente sobre o amor altruísta, em ajudar, dar uma cesta básica, dar um pedaço de pão, enfim. O cristianismo já pratica o altruísmo diariamente. Nós não esperamos uma data de final de ano para se lembrar de alguém, para dar roupa e o calçado. Por isso que a igreja não prega o evangelho de forma política. A igreja prega o evangelho de forma anunciadora, como boas novas, e prega com poder. Glória ao nome de Jesus. Assim fazia a igreja primitiva. Está lá em Atos 2, a gente já falou isso algumas vezes, dos versículos 42 a 47. O povo se viam tão felizes, aleluia, que quem tinha mais procurava saber quem tinha menos ou quem não tinha nada, para dividir. A sociedade não, espera uma data no final de ano para fazer alguma coisa por alguém. A igreja é diferente. Alguém pode estar aqui dentro desempregado, Deus sustenta ele e ele ainda divide o que tem com quem não tem. Não sei explicar esse negócio, não sei explicar, mas isso é real, é fato e acontece no meio da gente. Lá fora, a multidão na sociedade, muitos ricos, passam o ano todinho tendo rendas trilionárias, deixa apenas o final do ano para fazer doações. A igreja divide o pão dela. Tem pessoas que ganham salário mínimo, tem outras que não ganham nenhum salário mínimo, tem pessoas que vivem de ajuda e mesmo que ganha, ainda divide com quem não tem. E quem tem sobrando, deixa para fazer no final do ano, e quando faz, aí chama a rede social, né? Bota nas páginas dizendo: jogador fulano de tal fez um jogo beneficente e ajudou não sei quem, político fulano de tal deu não sei quantas cestas básicas, atriz, ator, enfim, cantor, e sai a multidão no final de ano, e aquela propaganda, aquela coisa terrível. A igreja não, a igreja ela ajuda de janeiro a janeiro. Glória a Deus. Porque, irmãos, porque na igreja o efeito da salvação não está no nascimento de Jesus. Na igreja o efeito da salvação está na morte de Jesus. E Satanás não queria que Jesus morresse. Ele na cruz ainda usou um ladrão e disse: desce, salva-te a ti e a nós. E ele calado. O outro disse: nós estamos aqui
porque os nossos feitos merecem, mas este homem é inocente. Quando ele disse que era inocente, ele estava identificando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele a quem Isaías falou no capítulo 53. Jesus não poderia descer da cruz, porque a missão era morrer. E para morrer, Lucas, ele tinha que nascer. Mas das duas datas, dos dois fatos, o mais importante foi a morte. Por isso que em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo disse: ele morreu por causa dos nossos pecados. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele quando viu disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primo, aleluia, nasceram na mesma família, mas um mistério. João, quando nasceu, cresceu, só viu Jesus num dia de batizar. E olha o mistério. João, quando Jesus entrou na água, no Rio Jordão, entrou como um daqueles que estava entrando para receber o batismo. Sabia? Quando João pegou Jesus para batizar, aí ele viu uma pomba, o Espírito Santo como em forma de uma pomba, descer sobre Jesus. Quando ele viu aquela visão, quem explica isso é João no Evangelho capítulo 1. Quando ele viu aquela visão, aí o céu se abriu com aquela voz bradando, dizendo assim: este é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Aí João olhou para ele e disse: esse é o Filho de Deus. E lá no capítulo 1 ele chega a explicar isso. Ele diz: ele sabia que era ele, porque foi-me mostrado de que o Espírito Santo sobre quem descer em forma corpórea como uma pomba, esse é Jesus. E é esse aí, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Qual é a importância para nós dessa data? Foi o que foi feito hoje pela mocidade, e eu quero parabenizar. Nós aproveitamos esse dia não para guardar como o mundo guarda. Nós aproveitamos esse dia para falar de Jesus. E a mocidade fez isso aqui, e a Trindade confirmou. E eu vou repetir, até o porteiro recebeu um raio lá. Glória a Deus. Porque quando fala no nome de Jesus, irmãos, aleluia, não é preciso haver uma festa de congresso, não é preciso haver gente famosa para pregar, irmão Ginaldo, e nem para cantar, mas ele disse: onde estiver 2 ou 3, basta, estarei no meio. E ele tomou prazer nesta noite, porque ele sabe que nós não acompanhamos a festa ou a data de forma como o mundo, mas aqui priorizamos o nome dele, para dizer ao mundo que ele não veio a esta terra sem propósito, ele não veio por uma forma qualquer, ele veio com uma razão, foi para morrer, ressuscitar ao terceiro dia, para dar salvação a todo aquele que nele crê. Por isso que João 3,16 está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cremos que Jesus nasceu, e nasceu de Maria, mas não cremos como a igreja da maioria prega que ele nasceu. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Cremos que a geração de Jesus humana e o nascimento foi um milagre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Uma vez lá no sertão, eu ouvi alguém pagão dizer que Jesus nasceu pelo umbigo. Eu disse: está repreendido. Se ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, que é mais difícil do que sair pelo umbigo, como é que Jesus nasceu pelo umbigo? Glória a Deus, aleluia. Maria não conheceu homem nenhum, aleluia. Não conheceu homem nenhum. O seu José, ela só conheceu, só coabitou com ele, só deitou na cama para ter relação
quando Jesus nasceu. E como foi que Jesus nasceu? Nasceu de um parto normal. Como é que a medicina explica isso? Vai dizer como foi que Maria suportou? Se ele foi gerado por obra e graça, não era um milagre menor nascer normal. Oh glória, queria eu ser um médico como Lucas para dar detalhes aqui, mas não ouso entrar. Glória a Jesus. Para que ninguém me julgue e dizer quem é ele para falar em detalhes. Mas se tem alguém acompanhando aí, e essa gravação certamente pode chegar aos ouvidos de um médico que ainda não se converteu a Jesus, leia o Evangelho de Lucas, o seu parceiro profissional, e veja o milagre que naquela época não tinha tecnologia de hoje, mas foi gerado normalmente, humanamente, e nasceu também. Oh glória a Deus. E tomara que algum médico se converta quando escutar isso. Amém, irmãos? O mais importante para nós não é o nascimento, é a morte. Por isso que até na cruz, aleluia, até Faraó, aleluia, Herodes chegou a querer atrapalhar e com raiva de Jesus queria matá-lo. Aí quando trouxeram a notícia, Jesus, diga aquela raposa, que quer dizer animal imundo. Foi Jesus que disse. Diga aquela raposa que eu prego, que eu curo, expulso o demônio, você julgado, você morrer, eu vou morrer também, mas diga aquela raposa que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Como homem, Jesus não se escondeu das limitações nossas. Está lá em Hebreus capítulo 12, pode ler. Ele participou até das nossas tentações, sem ser tentado como nós. Porque nós temos a natureza caída e pecaminosa dentro. E ele disse, o próprio Jesus disse em Mateus 15, que o que contamina o homem é o que sai. Isso Jesus não provou nunca, porque nele nunca se achou pecado. Aleluia, porque ele era santo, é santo, veio de Deus, aleluia, por ser homem, mas não tinha natureza caída e pecaminosa, mas ele sentiu de fora para dentro. Está lá em Hebreus 2, por isso que ele sabe socorrer os seus irmãos. O escritor diz que nós somos irmãos de Jesus, e ele sabe nos socorrer. Quando alguém está tentado para matar, Jesus sabe o que é a tentação do homicídio, porque sentiu de fora para dentro, e ele vai lá e ajuda a um irmão seu a não matar. Quando alguém é tentado a mentir, Jesus sentiu a tentação de fora para dentro, ele vai lá e socorre a um crente, irmão dele, a vencer a tentação a não mentir. E assim todos os pecados, esta compreensão está lá em Hebreus capítulo 2, aleluia. Por isso que 40 dias o diabo lhe tentou, e os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas separou 3 fatos da tentação de 40 dias, em que o diabo disse a ele, transforma essas pedras em pães e come. Aí ele disse, não só de pão vive o homem. Glória a Deus. Mandou ele pular de cima para baixo, porque está escrito, a seus anjos dará ordem. Jesus usou a Bíblia também, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo tentou e disse, olha, a glória deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, está escrito, só ao Senhor teu Deus te curvarás, e a Ele darás solenemente culto em adoração. Satanás, como homem, o texto é claro, 40 dias sem comer, sem beber e sem dormir, Jesus ficou cansadinho. E o foi que aconteceu, pastor? Diz o texto, aleluia, o Senhor mandou anjos, e os anjos vieram ao redor de Jesus, e o termo usado pelos os escritores é, e os anjos os confortavam, criaram um ambiente para recuperar Jesus daqueles 40 dias, sem comer, sem beber e tentado com força, aleluia. O nosso Deus, aleluia, na pessoa de Jesus, trouxe a salvação de forma muito milagrosa. Para nós, o maior milagre é a salvação manifestada em Jesus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e fica aqui essa parcela nossa
em nome do Senhor. Por isso que, interessante, irmãos, 25 de Natal, tem crente que acompanha na íntegra, de forma bem pagã, como o mundo faz. Simplesmente como uma coisa, uma coisa assim, só vaidade mesmo. Aí interessante, e tem muitos crentes que quando toma a ceia, participa da ceia, não sente nada. A diferença, vou repetir, veja a diferença entre guardar uma ordenança e observar uma data. A ordenança você faz em todo tempo, todo mês, no caso da ceia. O batismo só uma vez. A data pagã é uma vez por ano. E ela não traz, pelo que o mundo faz aí, ela não traz edificação, nem renovação espiritual, não traz mudança nenhuma. Só cria um ambiente como se fosse uma coisa pagã mesmo. Vou me omitir de descrever aqui em parte, porque seria bom num culto de doutrina bem reservado para nós. Aleluia. Mas deixa eu ver. Então, que Deus abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Vamos levar para casa isso. O fato mais importante para a igreja não é o nascimento de Cristo, mas a sua morte. Porque na sua morte, Ele trouxe para nós salvação. Que Deus em Cristo nos ajude em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Nosso irmão Neide conclui o culto em nome de Jesus. Também saudamos os nossos irmãos internautas nesta mesma paz do Senhor. Que Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Passar só apenas algumas informações para os irmãos. Domingo será o encerramento do nosso trimestre, certo? Às 14 horas nós estaremos aqui para estudarmos a nossa 13ª lição da nossa escola bíblica dominical. Com isso, nós queremos convidar todos os irmãos para estarem presentes aqui em nossa congregação, repito, às 14 horas, para juntos aprendermos acerca da palavra de Deus. Amém? Acredito que domingo também haverá oração com a mocidade. Bom, vamos orar agradecendo a Deus em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor,